Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Mundial de Clubes? O Real Madrid é campeão, com o Vini Júnior sendo eleito o craque do torneio. O Flamengo aproveita a expulsão do Al Ahly e acaba garantindo o terceiro lugar. Dois grandes jogos, muitos gols, reviravoltas, auxílio do VAR, lances confusos da arbitragem, muita coisa pra gente falar. E se o futebol sul-americano tá realmente em crise? O que tá acontecendo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Real Madrid é o campeão do mundo pela 8ª vez, impressionante. Quem chegou mais perto tem 4 títulos mundiais. Surreal. O que o Real Madrid faz, especialmente nessas últimas temporadas aí, né? Sempre vencendo a Champions, né? É o maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa, disputa o Mundial de Clubes e parar com essa história de que os caras não valorizam, né? Claro que é um torneio secundário, essa discussão é sempre pertinente toda vez que um brasileiro, um sul-americano vai disputar o Mundial de Clubes, né? Os caras não valorizam. É claro que é secundário em relação à Champions ou em relação até à La Liga, né? No caso do Real Madrid, mas quem olhou o jogo viu que os caras apertaram o play, jogaram a valer. Queriam empilhar gols e não estão nem aí, porque tem premiação envolvida, tem patrocinador, é mais uma taça para um clube que acumula troféus na sua história, então não tem essa história de que os caras vão entrar meia bomba, né? Inclusive aqueles jogadores que estavam questionados, né, se jogariam ou não, Benzema jogou, fez gol, deu assistência e tudo mais. Mas eu preciso falar do Vini Júnior, né? Um cara que sofre tanto com racismo e preconceito no futebol espanhol, lamentavelmente, e dá a volta por cima jogando com um sorriso estampado, né, com aquele jeito irreverente de ser, e é um jogador que, olha, vou dizer para vocês que ele está mais próximo de ser um futuro melhor do mundo do que o Neymar, né, que se esperava que fosse ser o sucessor da dinastia ou das dinastias Messi e Cristiano Ronaldo, mas o Neymar se perdeu em algumas coisas, ainda é possível que seja, mas acho difícil, né? Porque o Lewandowski foi campeão do mundo aos 33 anos, se não me engano, o Neymar fez 31 agora, aliás, 31, ele é de 92. Quase deu um tilt, eu achei que ele era de 90, né? 33 já, não, 31 anos. E o Vini tem 22. E o Vini tem 22 anos, sendo protagonista do Real Madrid, campeão europeu, campeão espanhol e agora campeão do mundo. E quando a gente vê que o Benzema nos últimos anos, né, foi eleito o melhor do mundo, inclusive, muito foi por conta do crescimento do Vini Júnior. Cara, ele fez o primeiro a 12 minutos, recebendo uma bola do Benzema, tocando na saída do goleiro. Aí, aos 17 minutos, o Valverde, uruguaio, que voltou, deu uma retomada no seu futebol, marcou o segundo gol. Aí o Marega, jogador do Al Hilal, é um time interessante esse Al Hilal, porque eles não têm medo, eles se expõem, eles vão pra cima mesmo, tem um ataque muito veloz, uma transição rápida realmente, o campeão asiático. O Marega, que é um jogador super experiente, aos 25 minutos, diminui, deixa 2-1 ali. Será que o Real vai ser campeão ou não? Tudo mais, começa o segundo tempo. O Benzema faz um gol numa assistência maravilhosa do Vini Júnior, 8 minutos do segundo tempo, ampliando para o Real 3-1. Ele dá de 3 dedos, fez muito isso, né? No Real Madrid, já jogando na Champions ou no Campeonato Espanhol, esse passe de 3 dedos pela esquerda e o Benzema chegando no meio da área para fazer o gol. Aí o Valverde faz mais um na assistência do Carvajal, a 12 minutos, recebe pelo lado direito, toca também na saída do goleiro, e aí entra em cena um dos grandes jogadores desse Mundial, que é o Luciano Vietto, argentino, revelado pelo Racing, mas na verdade ele é da base do Estudiantes, rodou muito o futebol espanhol, rodou em vários países, até no futebol inglês ele teve, chegou no Al Hilal e, cara, fez uma grande competição, é um cara que está terminando o contrato, em seguida ele vai ficar livre no mercado, ninguém vai contratar esse cara, ele tem só 29 anos. Esse Vietto aí, meu Deus do céu. Só que aí parecia, né, que o fez um belíssimo gol, né, porque ele toca na saída do goleiro ali de cavadinha, tem muito recurso o Vietto. Parecia que o Al Hilal ia dar uma ameaçada, né, porque nesse momento tava o quê? Tava 4, né? 1, 2, 3, 4 a 1. Aí o Vietto faz 4-2.
Só que aí o Vini faz mais um e fica 5-2. Aliás, o Vini faz toda a jogada, ele dá uma meia-lua, né? Porque ele dá meio que um elástico no zagueiro, e aí a bola sobra pro Ceballos, só que o Ceballos meio que domina ela e ela fica bem à feição pro Vini finalizar e ele chuta no canto para marcar o quinto. E o Vieto faz mais um, numa jogadaça do Michael, hein? Pelo lado esquerdo, deixou o Rudiger na saudade, tocou pro lado e o Vieto meio que de costa faz um giro assim, consegue tocar pro fundo da rede. Golaço, golaço. 5-3 pro Real Madrid. O Al Hilal até que, digamos assim, encarou, mas o resultado é um pouco enganoso, né? O Real era para ter feito muito mais, foi por conta dos espaços cedidos ali no final do jogo que o Al Hilal acabou marcando mais vezes, mas foi um predomínio absurdo do Real Madrid nesse jogo. Os caras quando apertaram o play não teve jeito. E aí eu queria dizer o seguinte, depois teve a premiação, né? E o Vini foi eleito o melhor do torneio, um brasileiro. O segundo, que ganhou a bola de prata do torneio do Mundial, Federico Valverde, uruguaio. E o terceiro, que ganhou a bola de bronze, foi o Luciano Vieto, argentino. Um brasileiro, um uruguaio e um argentino como os melhores do Mundial, numa decisão entre espanhóis e sauditas. Sul-americanos, que não jogam aqui, né? Então, assim, quando a gente discute o nosso futebol, passa muito mais por uma questão econômica e até mesmo tática, evidentemente, né? Porque os nossos treinadores não são protagonistas no mundo, mas os nossos jogadores são. Se a gente olhar na decisão da Copa do Mundo, teve um francês que barbarizou, que foi o Mbappé, mas o melhor ainda foi um argentino, Lionel Messi, ganhando o título, inclusive. A seleção argentina foi a campeã do mundo contra uma França espetacular, num jogo maravilhoso, o maior, talvez, da história das Copas. Ou pelo menos das finais, um jogo que todo mundo lembra, em que você tem ali grandes jogadores, Di Maria, Depou, o próprio Messi, enfim. A gente tem bons jogadores aqui na América do Sul. O problema é que nenhum deles joga aqui, né? Porque exatamente por conta dessa diferença econômica, muitas vezes da diferença tática também, né? Quando nós brasileiros vamos enfrentar um time como o Real Madrid, vocês acham mesmo que o Flamengo teria chance contra esse Real Madrid? O futebol ele permite isso, né? Daqui a pouco poderia ter jogo, mas se o Real jogasse a valer, vocês acham mesmo que o Flamengo teria chances? O Flamengo ganhou o terceiro lugar e venceu até de forma consistente o Al-Ahly por 4-2, um adversário que o Real Madrid aplicou 4-1. E já vi influencers rubro-negros aí dizendo que se o Flamengo tivesse chegado na final, teria como o Flamengo encarar o Real Madrid. É claro que teria como encarar, a gente não sabe, né? Tudo que pode acontecer, mas esse Flamengo ele me deixa com muitos sinais de alerta, né? Esse Flamengo do Vitor Pereira, defensivamente especialmente, né? Foi um time que tomou mais 2 gols do seu adversário e que só teve o jogo mais facilitado por conta de uma expulsão, porque até aquele momento, quando eram 11 contra 11, o Flamengo enfrentou muitas dificuldades contra o Al-Ahly, que poderia estar vencendo não fosse a perda de um pênalti. Vamos lá, o Gabigol começa marcando um gol de pênalti logo a 10 minutos, o pênalti aconteceu com 5, mas o árbitro teve que olhar no monitor e tudo mais, e foi pênalti realmente no Varela. Ele vai lá e marca o gol, o Gabigol não erra pênalti, mais um gol em decisão, o Gabigol faz o papel dele, né? Quando a gente questiona algumas questões do Flamengo, elas nunca passam pelo Gabigol, nem pelo Pedro, passam mais pelo aspecto tático e no aspecto defensivo. Não passa por esses jogadores de altíssimo nível. Só que aí o Al-Ahly empata aos 36 minutos de cabeça numa cobrança de escanteio no meio da área, em cima do Fabrício Bruno. Então, assim, os defensores do Flamengo, individualmente, também estão deixando muito a desejar. Inclusive o Davi Luiz, que teve uma lesão aí, tá machucado e tudo mais. Aí o Al-Ahly tem um pênalti. Que o cara perde não, o Santos defende, né? Mas o Santos não estava defendendo o pênalti, né? Até que ele defende esse pênalti do Al-Ahly com 10 minutos já do segundo tempo. Então, o jogo termina 1-1, né? O primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Al-Ahly poderia tomar a frente e não toma. Só que toma depois num belíssimo gol do cara que vai enfileirando a zaga do Flamengo e vai lá e a 14 minutos acaba fazendo o gol. 2-1 pro Al-Ahly. O Al-Ahly, tipo, na frente do placar, podendo inclusive ganhar o terceiro lugar. Flamengo questionadíssimo. Só que aí tem um pênalti marcado pelo árbitro em campo que o VAR corrige. Um pênalti que o Ayrton Lucas sofre, só que o que acontece? O jogador ele pisa no calcanhar do jogador do Flamengo e fora da área, e eles caem dentro da área, por isso que o VAR corrige.
Só que ele vai olhar no monitor. Eu imaginei que ele apenas ia ser informado, né? Não, você marcou o pênalti, houve a falta, mas a falta é fora. Mas ele vai no monitor, acho que para analisar exatamente essa interpretação, se foi uma chance clara de gol ou não. Ele interpretou como uma chance clara e expulsou o jogador do Al Ahly. Equivocadamente, na minha opinião, mas eu acho que é discutível, tá? Acho que tudo bem ele entender que era uma chance clara. Eu não considero, porque ele tá numa parte lateral da grande área, do lado esquerdo, fora da área, com a zaga já recompondo. A chance clara é quando você troca o cartão por um gol, né? Troca um gol por um cartão. Não acho que seja o caso, né? Acho que nem quis fazer a falta, mas houve a falta, porque ele toca no pé do Ayrton Lucas, mas eu não daria esse cartão vermelho. E aí, a partir dali o jogo muda. 23 minutos do segundo tempo. Porque há essa expulsão, a falta é fora da área, o Arrascaeta até desperdiça, mas aí, aos 31 minutos, o Flamengo empata com o Pedro numa lambança do zagueiro que sai em cima do próprio defensor. O Pedro por cima do goleiro vai lá, empata o jogo e aos 35 do segundo o Gabigol vira de pênalti, num pênalti que também é discutível, mas eu acho que foi, o braço do cara tá um pouquinho aberto, assim, a bola bate ali, enfim, a gente tá vendo muitos pênaltis assim serem marcados, essa parte eu não questiono. E o Pedro ainda faz mais um numa outra lambança da defesa que entrega o gol pro Pedro, o Pedro vai lá, confere, o Pedro sempre faz o papel dele, o Arrasca ainda faz mais um gol anulado nos acréscimos. Então assim, o resultado também me parece enganoso, né? Quando a gente olha 4-2, ele teve várias circunstâncias que apontam que o Flamengo não foi tão superior assim, a não ser quando houve a expulsão do lado adversário. Um Flamengo que volta agora para a sua realidade, ainda tem a Recopa Sul-Americana, tem o Campeonato Carioca, precisa defender essas conquistas, mas especialmente precisa jogar mais no aspecto defensivo, no aspecto sem a bola. O Flamengo tem muita qualidade do meio para frente, tem jogadores que decidem, jogadores incríveis, a gente sabe disso, mas precisa abrir o olho porque o nível de futebol aqui no Brasil também com as grandes equipes está exigindo mais desse Flamengo, que talvez tenha que se reinventar taticamente. Trabalho para o senhor Vitor Pereira. E aí, o que vocês acharam desse dia de Mundial de Clubes aí? Flamengo confirmando o terceiro lugar, Real Madrid campeão mais uma vez. Não deu Real Madrid e Flamengo na final como muitos esperavam, mas enfim, o Flamengo cumpriu a sua parte, garantindo pelo menos o terceiro lugar, e o Real Madrid, esse sobrou sendo campeão. Vocês acham que algum brasileiro, algum sul-americano terá chance contra um europeu? Deixa aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!